Vamos aprender a trocar com a vida. Essa é uma coisa que eu ouço bastante aqui nesses 17 anos no Instituto Conexão Sistêmica. E a gente, durante esses anos todos, acabamos por desenvolver uma ideia de que nós possamos aprender a tomar as coisas que nos são oferecidas pela vida como um grande passo para criar esse hábito de uma boa troca com as pessoas, independente do contexto que a gente esteja falando, seja com a família, na vida social, na vida profissional, e sempre bem importante esse equilíbrio da troca que a gente aprende de diferentes formas, e no contexto do aprendizado das constelações, isso é uma parte integrante importantíssima. E eu quero essa semana que a gente chega na sexta-feira, no dia 7, comemorando os nossos 17 anos do Instituto. Eu vou essa semana, todos os dias, falar um pouco sobre o que é receber, o que a gente, como a gente pode aprender a tomar aquilo que se apresenta, que é passado pelas pessoas, e a importância da gente ter atenção naquilo que está em volta da gente. E hoje eu quero falar um pouco sobre a presença, sobre o estar aqui e agora, percebendo o que está acontecendo à nossa volta, a importância da gente ter a atenção presente em todas as relações que a gente está atuando, que a gente está fazendo na vida, com todas as pessoas, a importância de dar atenção àquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo dito não pelas palavras, e para isso a gente tem que aprender a estar cada vez mais presente para interagir com as pessoas, para interagir com as coisas à nossa volta, com os projetos, com detalhes da vida, com aquilo que vai acontecendo à nossa volta, ter uma quantidade de atenção presente bastante grande, ter mais atenção presente do que atenção focada em outras coisas. É preferível a gente ir para uma interação quando a gente não está muito presente, pelo menos com a consciência de que a gente está com a atenção em outro lugar, com a cabeça em outro lugar, como os mais antigos diziam, né? E para isso a gente tem que iniciar como um primeiro passo. Isso é uma proposta, eu falei de um jeito que parece que é uma regrinha, mas um primeiro passo importante é a gente dar conta das distrações da vida, né? Então, criar um hábito, por exemplo, de ficar desconectado, por exemplo, à noite, quando vai dormir, pegar o celular e não levar o celular para o quarto, deixar ele num outro lugar, e esperar, sei lá, 20 segundos quando a gente acorda, para pegar o celular e já começar a olhar as mensagens ou ver as coisas que cada um faz, né? Se a gente começa a criar esse hábito, e eu não estou falando de que o hábito vai mudar o hábito estabelecido, um novo hábito vai mudar o estabelecido. Isso também acaba acontecendo, mas nesse primeiro passo eu quero dizer para a gente segurar esse impulso, que é um impulso que é automático. Então, se a gente espera esses 20 segundos, a gente já sente alguns incômodos, fica um pouco... quero olhar, começa a perceber como isso está super
enraizado no nosso dia a dia, e esse hábito da distração a tudo que a gente vai fazer no movimento aumenta em muito o fato da gente, às vezes, eu ouço pessoas comentando comigo, ou ouço em alguns cenários da minha vida pessoal e profissional, mas eu faço meditação, mas eu faço tal coisa, mas eu sinto que cada vez mais eu estou precisando fazer mais coisas, ou então faço uma série de coisas, mas caí numa armadilha assim do dia a dia. Por que isso acontece? Essas coisas acontecem por milhões de razões, mas uma coisa que a gente pode testar na nossa próprio dia a dia é pensar nesse movimento que a gente faz na direção das coisas o tempo inteiro. Se eu levanto, eu vou, estou atenção no que eu vou lavar o rosto, vou me preparar, vou me trocar, vou tomar um café. A cada coisa a gente tem que ter um quantum de atenção, senão a gente sai com um sapato num pé e outro sapato no outro, sei lá, estou exagerando aqui para dizer que a gente vai fazendo tudo muito automático e boa parte da atenção da gente está no que eu estou chamando de distração. Está naquilo que eu vi no WhatsApp, uma mensagem que eu recebi, ou algo que eu vi no Instagram, já quero comentar com uma primeira pessoa que aparecer na minha frente. Isso tudo tem um caminho de movimento. Tudo bem. A gente tem vivido assim, nesse mundo da distração. Mas para que a gente possa ter a oportunidade de, ao se deparar nas interações da vida, poder fazer esse jogo de troca, a minha proposta inicial é pensar em como é que eu posso ter possibilidades de ir tomando aquilo que a gente vai interagindo no dia a dia, para que a gente possa então partir para esse movimento que é um movimento de vida, de ir na direção das pessoas, as pessoas virem, ir na direção das coisas, das diversas interações que a gente faz, nos diferentes cenários que a gente vive, e poder fazer esse caminho de vai, de vem, quase um ping-pong da vida, né? Essa imagem que já vinha dos antigos, uma característica da vida, falada em diversas filosofias, e que a gente vê em diversos livros falando de formas diferentes sobre esse impulso de dizer sim àquilo que está vindo na nossa direção e dizer não. E uma forma de dizer não é não colocando atenção naquilo que está acontecendo em volta, portanto a gente não toma, portanto a gente não troca, portanto a gente não vive, entre aspas. Então esse é o primeiro convite que eu quero fazer nos nossos encontros aqui. Eu coloquei que o encontro ia ser às 7, mas é 7h30 de hoje, até sexta, aqui no Instagram da Conexão Sistêmica. E convido vocês que tenham interesse em participar de uma aula quarta-feira, 19h30, pelo Zoom, é uma aula online, ao vivo, que eu vou falar de um recurso que eu utilizo bastante para a gente entender uma parte que tira a nossa atenção. E aí eu vou falar, lógico, de uma parte transgeracional em função das coisas que eu faço no meu trabalho, como uma dica, já que isso não é muito conhecido pelas pessoas. A proposta da quarta-feira é a gente falar sobre esse lugar, que é um lugar de algo que falta, que fica rodeando a nossa mente, e essa falta toma a nossa atenção e a gente fica fazendo outras coisas para compensar essa falta,
fica se distraindo. E no final dessa explicação, na quarta-feira, como eu sempre faço, a gente vai fazer um exercício coletivo para a gente perceber essa dinâmica que está sempre em volta da gente, por sermos seres conectados na falta. E então, quarta-feira, 19h30, pelo Zoom, gratuitamente. Como é que eu faço para receber o link? Pode mandar uma mensagem por aqui, ou mandando uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o 11 98202 4087. Vou deixar escrito aqui o meu WhatsApp, ou também pode mandar uma mensagem que quer participar do encontro de quarta-feira, ou pode mandar uma mensagem com quarta-feira, pode mandar uma mensagem com a palavra o que falta, qualquer coisa que conecte a isso para eu poder enviar para vocês o link da quarta-feira. Se mandar mensagem por aqui, por favor, coloquem o número do WhatsApp, porque a gente manda 100% pelo WhatsApp, tá? Então, nenhum problema, a gente envia, desde que vocês coloquem o número do telefone aqui, ou mandando lá para o meu WhatsApp, fica mais fácil. 11 98202 4087. Amanhã seguimos falando um pouco mais sobre essas coisas que complicam o nosso movimento na direção daquilo que a gente chama o sim para a vida, que a doutora Ursula Frank Bryson, que esteve conosco presente nesses anos todos, e ela sempre dizia, até explicando esses movimentos mais primários na direção de tudo que está em volta, né? Que a gente faz desde criança, aquilo que a gente busca como o que ela chamava de sim, e algo que acontece que a gente se distancia. E esse distanciamento, 90% das vezes, não é uma coisa consciente. Não gosto de tal pessoa, a gente faz sem perceber, às vezes achando que está indo na direção, a gente, na percepção do outro, está se afastando, está dizendo não, ok? Maravilha, excelente dia para vocês. Amanhã estaremos aqui 7h30 novamente. Um grande abraço.